Para você que é do mercado de automação predial ou quer entrar nesse ramo, hoje eu vou falar sobre algo muito importante, que são os equipamentos de ar-condicionado e como esses equipamentos normalmente interagem com o sistema de automação. Então hoje eu vou falar sobre fan coil, sobre UTA, sobre self-contained, sobre split e sobre VRV. O que você precisa saber em termos qualitativos desses equipamentos que vão interagir com o sistema de automação. Não vou entrar aqui em termos técnicos de ciclo de refrigeração e detalhes internos de funcionamento detalhado. Eu vou passar o que é necessário para você que é de automação predial saber para que você consiga fazer essa integração. Uma dica que eu dou antes de tudo é que caso alguma parte você já conheça, você tem um símbolo aí, uma engrenagemzinha no seu YouTube, que você pode alterar a velocidade de reprodução. Então, caso tenha uma parte que você já conheça, basta acelerar ali. Eu falo mais rápido, com voz de boteco, mas funciona bem. Então vamos lá, primeiro equipamento, vamos começar pelo básico, o split. O split é esse equipamento que a gente encontra na maioria das instalações residenciais ou até comerciais de pequeno porte, como um consultório. Ele é de baixa capacidade, naturalmente, tem as limitações de instalação, como no máximo 10 metros entre as duas unidades, a unidade condensadora e a evaporadora. O que são essas duas unidades? Você precisa saber o seguinte: a evaporadora é a que é instalada dentro do ambiente a ser climatizado e a condensadora é instalada do lado de fora. Então vamos lá, como que a unidade evaporadora ela pega o ar do ambiente e ela devolve esse ar resfriado, climatizado, um pouco mais seco também. Como que ele faz esse processo? Então, vou te fazer uma pergunta. Você já foi num bar e tinha esse barril de chopp cheio de gelo dentro? Aí fica até um cara de escada em cima ali batendo naquele gelo para ele não solidificar ali, fica batendo e o chopeiro fica embaixo ali tirando os copos de chopp. Então, como que funciona aquele sistema ali? Ali dentro tem uma serpentina, certo? Uma serpentina de chopp, que dentro dessa serpentina metálica passa o chopp que vem lá do barril. O barril está quente. Então esse fluido está passando ali e essa serpentina está envolvida em gelo, certo? Então, neste momento ocorre a troca. Então o gelo derrete e o chopp fica gelado. Até que o chopeiro ali tira o chopp e põe no copo. Então esse é um processo que é similar ao que acontece dentro de uma unidade evaporadora. Tá? Então a unidade evaporadora também tem uma serpentina dentro. Só que essa serpentina de forma inversa ali do chopp, porque no chopp, dentro da serpentina passa o fluido quente e do lado de fora está frio, que é o gelo. Na evaporadora é o contrário. Dentro da serpentina passa o fluido frio, com a temperatura mais baixa, que no caso do split é um gás a baixa temperatura. E do lado de fora dessa serpentina é o ar do ambiente, porque dentro da evaporadora você tem um ventilador que puxa o ar do ambiente, faz com que esse ar passe por um filtro de ar e depois joga esse ar dentro dessa entre essa serpentina que está passando um fluido em baixa temperatura. Aí o que acontece? O ar tem a sua temperatura diminuída e o fluido dentro da serpentina aquecido, fica mais quente, tá? E aí a evaporadora devolve esse ar então para o ambiente. É importante notar que esse sistema não tem renovação de ar, naturalmente, tá? Então ele trabalha só com o ar do ambiente. Então se você tiver uma sala que tem muitas pessoas e não tem uma renovação de ar, o nível de CO2 e de outros poluentes até vai subir e o ar-condicionado ele não vai conseguir reduzir isso aí, você precisa renovar esse ar, tá? Então no split esse fluido acabou de passar na serpentina e ele está quente, aí ele vai lá naquela unidade fora, que chama condensadora,
E sem entrar em detalhes aqui, esse fluido que está quente, aquela condensadora vai pegar ele e vai resfriar ele novamente. Esse é o ciclo de refrigeração. E aí ele volta gelado e passa de novo a serpentina e fica nesse processo continuamente, certo? E os equipamentos mais modernos, que tem um inverter, o que eles fazem? Ao invés dele ser o tipo on-off, liga-desliga, ou seja, manda o fluido gelado ou não manda o fluido, ele trabalha de forma proporcional. Então ele pode mandar um fluido com a temperatura que vai ficando cada vez mais menor ou maior, de acordo com a necessidade do ambiente. Normalmente esses equipamentos são muito mais econômicos que os anteriores, certo? E são também mais confortáveis e mais silenciosos. Então tá, um split é isso, instalação de pequeno porte residencial. Qual a diferença de um split para um VRV? VRV é um equipamento volume de refrigerante variável. Ele é um equipamento de funcionamento quase que similar ao split, tá? De forma qualitativa, gente. E a condensadora dele, que vai lá do lado de fora, ela é bem mais robusta, bem mais parruda. E dependendo do fabricante, ela pode distribuir esse fluido refrigerado para até umas 40 unidades evaporadoras dentro. Então você pode perfeitamente atender uma laje corporativa. Eu já vi até aplicações de um prédio residencial, uma aprumada inteira recebendo, você tinha lá as unidades condensadoras em cima e ele distribuindo o fluido refrigerado para todos os apartamentos de uma só aprumada. E a diferença é essa, ele tem uma capacidade bem maior de instalação em termos de distância. Você consegue naturalmente instalar aí 150 metros de tubulação, né, para ligar a condensadora até as evaporadoras. Você tem um limite de instalação entre as unidades evaporadoras, tem um limite também de distanciamento vertical. Tá, mas isso eu não vou falar aqui porque eu conheço alguns equipamentos, não conheço todos. E às vezes eu posso passar uma informação aqui que não é a geral. Então saiba que cada equipamento, cada fabricante VRV tem a sua característica, mas que você pode instalar várias unidades evaporadoras com uma só condensadora. Esse equipamento vem sendo utilizado com bastante frequência em instalações comerciais, até de médio e grande porte. Uma vantagem dele é que você tem o uso por demanda. Quando você tem um sistema de ar-condicionado centralizado, uma central de água gelada, que eu nem vou entrar nesse detalhe hoje, você tem a necessidade que todo o empreendimento funcione no mesmo período. Quando você instala a VRV, você vai naturalmente dar a autonomia para cada unidade, certo? Então vamos lá, esses foram os tipos aí que utilizam gás normalmente, tá? É o split e o VRV. Aí a gente passa agora para o self-contained. Vamos lá, o self-contained, ele é uma unidade que ele tem lá internamente, normalmente ele é de maior porte, tá? Ele pode ficar tanto numa sala técnica, tá? Atendendo toda uma laje corporativa também, ou você pode utilizar ele em CPDs, tá? Ele, igualmente, ele tem lá, o self-contained é uma unidade evaporadora de maior capacidade, maior potência, né, de refrigeração, e você sempre tem do lado de fora uma unidade condensadora. Então, mas vamos lá, o que a unidade condensadora faz? É como se fosse um radiador, tá? Então, ela vai pegar aquele fluido que passa na serpentina, que ficou quente, e vai pegar o calor desse fluido, jogar no ambiente externo e, pelo ciclo de refrigeração, vai retornar esse fluido com a temperatura mais baixa. Mas o self-contained, ele também pode trabalhar com a refrigeração à água, por exemplo. Você pode ter um sistema de refrigeração com uma torre de condensação. Sim, então você tem, por exemplo, suponha num prédio comercial, uma laje corporativa, na verdade. Cada pavimento tem um self-contained
que ali dentro já tem lá os compressores para fazer todo o ciclo de refrigeração. E essa troca de calor com o meio, ou seja, você pegar aquele calor e jogar para fora, você usa uma torre de condensação lá na cobertura, normalmente. Tá? Então você tem a diferença, self-contained a ar ou a água. Tá? E ele tem maior capacidade, eu já vi instalando isso também em lajes corporativas, junto com caixas VAVs. Já vi bastante aplicação de self-contained em CPDs, tá? Tanto para insuflamento sobre o piso, ou enfim, né? Depende da aplicação. Bom, próximo sistema, fan coil. Agora a gente começa efetivamente a entrar mais nos sistemas que dependem diretamente da automação predial. O fan coil é uma expressão utilizada, né? Fan coil, né? Fan de ventilador em inglês e coil da serpentina, tá? Então, como que ele funciona? Do mesmo jeito, dentro do fan coil você tem um ventilador que puxa o ar de um ambiente. Esse ar passa por dois ou vários estágios de filtro, pré-filtro, tá? E depois esse ar passa por uma serpentina até ser devolvido, insuflado novamente para o ambiente, tá? Só que o detalhe é que um fan coil, normalmente, pelo menos as instalações que eu mais observo, eles funcionam dentro da serpentina, passa água gelada, tá? A água a 6 graus, a 7 graus, a 8 graus, enfim, ou até etileno glicol, em instalações com maior precisão, certo? Essa água que passa dentro do fan coil, ela vem normalmente de uma central de água gelada, onde você tem chillers que fazem esse papel de pegar a água quente, que retorna a 12 graus, varia, 11, depende da instalação, e ele retorna ali com 6, 7 graus. Então essas unidades, esse equipamento chamado chiller, tem essa função, pega a água a 12 graus e devolve a 6, suponha, tá? Então, esse fan coil, o que é diferente nele? A hora que eu chego no set point desejado, como que eu faço para que ele pare de refrigerar o ar? Refrigerar e secar aquele ar que está passando ali. Restringindo justamente a vazão dessa água gelada dentro da serpentina. Eu faço isso através de uma válvula e um atuador, normalmente proporcional. Então, quando eu estou chegando no set point desejado, aquele atuador começa a fechar o fluxo de água dentro da serpentina até zero, até interromper completamente esse fluxo. Ou então ele deixa uma capacidade, uma porcentagem de abertura de forma com que aquele ambiente permaneça naquele set point. Certo? Esse fan coil, ele normalmente trabalha com os sistemas dutados. Então você tem um duto de retorno que puxa o ar do ambiente através de grelhas de retorno e passa por esse filtro, serpentina e ventilador e é devolvido em um duto onde você tem as grelhas de insuflação, certo? Você também, ao invés, esse é um sistema convencional, mas nesse duto, antes dessa grelha de insuflação, você pode ter um outro dispositivo chamado caixa VAV, que é um motivo de uma outra fala minha. Não vou falar sobre caixas VAVs hoje, tá? Vamos focar só no fan coil, certo? Então é isso, fan coil é o mesmo funcionamento, só que dentro da serpentina passa normalmente água gelada. E por último nós temos a UTA, Unidade de Tratamento de Ar. Ela tem a mesma função ali de um fan coil, ela tem filtros, ela tem serpentina e o ventilador. Só que ela pode ter também um estágio de reaquecimento de ar.
e reumidificação. Quando que isso é usado? Isso aí normalmente é usado em hospitais ou em museus, onde você precisa fazer o controle de temperatura e umidade de um ambiente, certo? Por que isso? Quando o ar passa por uma serpentina, bem na superfície dessa serpentina ocorre a condensação de água, tá? E é por isso que tanto o split, ele precisa de um dreno, qualquer equipamento de ar-condicionado, ele pinga água, ele precisa de um dreno. Por quê? Porque essa água que vai condensando por essa troca, né, do fluido gelado com o ar quente, essa água nada mais é a umidade do ar, daquele ar que está passando por ali. Então, todo e qualquer sistema de climatização, desses que eu falei, tá? Sem reumidificação, eles secam o ar. Então, ele abaixa a temperatura e abaixa também a umidade absoluta desse ar, certo? Então, em ambientes como museus, que às vezes vem uma obra de arte que precisa estar entre 40% e 60% de umidade e uma temperatura de 21 a 24 graus, você precisa ter esses estágios de reaquecimento. E o que diferencia também ali, às vezes uma UTA, um fan coil dos demais, é que normalmente, como eles são sempre instalados em sistemas dutados, então tem um duto que traz o ar do ambiente, um duto que devolve o ar para o ambiente, normalmente se tem um duto de ar externo. Porque sim, a concentração de CO2 nos ambientes é um ponto importantíssimo que precisa ser observado. A alta concentração de CO2, na verdade não é nem alta, moderada, ela já causa ali uma fadiga, dor de cabeça, sonolência. Então esses equipamentos, né, que atendem uma área maior, eles têm essa capacidade de fazer uma mistura do ar que está vindo do ambiente com o ar externo. Tá? Então eles misturam esse ar e passam aí, então pelo filtro, serpentina e devolvem para o ambiente. Agora, por que é tão importante um sistema de automação bem calibrado, principalmente para UTA e fan coil? Porque se eu coloco muito ar externo nessa mistura, numa UTA, por exemplo, o que vai acontecer? O ar externo está normalmente mais quente, bem mais quente que o ambiente. Tá? Um ar de retorno do ambiente ali está, sei lá, 23, 24 graus. E um ar externo, dependendo da cidade onde você esteja, vamos lá, né? Estou falando em clima tropical quente, né? Assim, imagina que lá de fora esteja ali 28 graus, 30 graus. Então, se eu injetar muito ar externo, o que pode acontecer? Eu vou gastar mais energia, porque eu vou ter um ar mais quente. Então, eu vou ter que manter a válvula de água gelada mais aberta para que o meu ambiente chegue na temperatura desejada, certo? Então, é importante a automação ter os sensores adequados, como o CO2, né, para ela saber qual é o momento que ela tem que aumentar essa taxa de renovação de ar, ou ela pode manter essa taxa nos mínimos parâmetros, porque todo projeto de ar-condicionado, ele calcula para o tipo de uso daquele empreendimento e para a quantidade de pessoas, circulação de pessoas, a troca mínima de ar necessária, certo? Então, repassando, split e VRV normalmente funcionam a gás, self-contained, ele pode ser refrigerado a água ou ter uma unidade condensadora externa, e fan coil UTA normalmente água. Então vamos lá, agora como que esses sistemas interagem com a automação? Bom, eu já comentei aqui, UTA e fan coil, eles são extremamente dependentes da automação. Por quê? A automação vai mandar ligar e desligar o ventilador lá dentro do fan coil, vai mandar abrir ou fechar a válvula de água gelada e vai identificar, por exemplo, o momento para troca dos filtros através de um pressostato, tá? Ou até um sensor de pressão diferencial.
E vai também ver a temperatura, às vezes, de retorno ou de insuflamento, dependendo da aplicação, temperatura, umidade nos dutos de retorno e insuflação, às vezes no ambiente, e concentrações de CO2 e VOCs em geral, né? Você tem hoje sensores de qualidade do ar, que ele pega também esses poluentes, às vezes de cola, de carpete, e ele consegue identificar se essa concentração está muito elevada. Tá? Então, no caso da UTA, a automação também faz o comando dos estágios de reaquecimento e dos estágios de reumidificação. Tá? Então, o sistema é extremamente dependente da automação. Quando a gente parte para o self-contained, ele normalmente já tem uma controladora dentro. Ele já vem embutido nele, tipo, ele é um sistema de controle, né, de temperatura, que já faz todo esse ciclo de liga, desliga, compressor, ventilador e tudo mais. E aí, normalmente, esse self-contained, ou ele tem uma interface com automação de forma física, ou seja, ele tem lá uma borneira, onde você tem lá o status, você tem possibilidade de comando remoto, ou seja, eu posso ligar aquela unidade remotamente através de um comando de automação. Ele pode me passar alguns valores de temperatura e pode me permitir que eu altere um set point e até limite a capacidade de utilização. Tá? Mas atualmente, com essa integração entre sistemas, né, principalmente o protocolo BACnet, que basicamente a automação predial hoje respira BACnet, não excluindo os outros protocolos, tá? Mas principalmente BACnet, Modbus. Os self-contained, eles podem ter sim uma porta BACnet, IP ou MSTP. Depende do nível de rede que você quer injetar essa informação. E através dessa integração, através da automação, você consegue monitorar esses parâmetros que eu comentei há pouco sobre as partes físicas, né? Temperatura, umidade, set point, capacidade, liga, desliga, status, alarmes. Como você pode ter uma análise bem mais profunda, com dados técnicos ali internos do equipamento que são importantes para o monitoramento. Então, a equipe que instala esse sistema, se eles orientarem bem a equipe de ar-condicionado, tipo assim, olha esse parâmetro aqui de pressão, temperatura, tal, se chegar nesse patamar aqui, é um alerta, tá? Óbvio que a própria máquina já gera esse alarme, se os parâmetros saírem da faixa de utilização ou de operação. Mas sim, a automação pode servir sim como um pré-alarme, né? Você pode identificar coisas previamente antes do alarme efetivamente acontecer. Então, self-contained via integração ou ponto discreto. VRV, na verdade, igualmente ao self-contained não, mas o VRV, o que eu tenho visto é só integração via BACnet, tá? Ou algum outro protocolo. Então você vai instalar um gateway ou uma bridge lá do fabricante desse VRV, tá? VRV e VRF é a mesma coisa, que VRF é em inglês, tá? Você vai instalar um gateway que vai comunicar com essas unidades de VRF e vai permitir ali a automação fazer essa comunicação tanto com as unidades condensadoras como as unidades evaporadoras, né, possibilitando ali mudar a velocidade do ventilador, mudar o set point, saber ali a temperatura, tá? E o split, tem sim split com porta BACnet, tem split também com alguns comandos ali, liga, desliga em borne. Mas como é uma aplicação pequena, normalmente esse acessório ele acaba ficando um pouco mais caro. Então, tem possibilidade, mas é muito difícil encontrar. O que eu vejo de interface da automação com splits, por exemplo,
Imagina que você tem lá um empreendimento que tem água gelada, tá? Então você tem fan coils, né? E trabalha ali o chiller, a CAG funciona ali de 8 às 18. Mas dentro você tem um CPD, uma área ali de processamento de dados com racks e que precisa ficar ali refrigerada 24 horas. Então o que você encontra bastante é durante o dia esse CPD fica refrigerado pelo sistema de água gelada, então você tem ali um cassete ou um split a água, que também é possível, tá? Desculpa, eu não falei isso antes, mas o split também você tem split a água, que ao invés então de passar um gás, passa água dentro, como um fan coil. E aí a hora que a CAG desliga, a automação dá um comando no split convencional, que tem uma condensadora, e ele assume aquela operação no período noturno ou de final de semana. Tá? Se o split não tiver interface nenhuma com a automação, em termos de borne ou porta de comunicação, uma dica que eu dou é que você pode configurar o split para quando ele ligar, quando ele for energizado, ele voltar com a última configuração dele. Então você coloca lá, sei lá, 21 graus, 22 graus e velocidade do ventilador. Se você tira a energia da evaporadora, quando você põe de novo, ela volta com aquele mesmo status, né? Aquela mesma configuração. Né? Então aí a automação o que faz? Você coloca ali, você interrompe o fornecimento de energia para aquela evaporadora durante o dia. E aí quando você quer ligar, você só volta a energizar ela e ela volta no modo de operação anterior. Essa é a forma, vamos dizer assim, mais elegante de fazer essa interface? Não, não é. Mas em muitos casos é o que dá para fazer. Às vezes o cliente já comprou o equipamento ou o acessório é muito caro ou não tem, tá? E aí fica naquele impasse, então vamos fazer dessa forma, tá? Mas a forma mais elegante é que você tenha uma interface ali, porque você interromper o funcionamento de um sistema não é bom, né? Quando você fala de vida útil. Né? Então é interessante que você dê um comando de desliga e espere que o equipamento, pelo ciclo dele mesmo, faça o desligamento da forma adequada ali que o fabricante determinar. Tá certo? Então, hoje foi essa fala aqui sobre os equipamentos de ar-condicionado. Eu volto sim para falar sobre central de água gelada, sobre caixas VAVs, que é importantíssimo, tá? E também volto com falas mais detalhadas sobre fan coil e UTA e como essa relação se dá ali. Vamos falar sobre teorias de controle, como fazer esse controle, loop de controle PID, tá certo? Em vídeos mais para frente. Um abraço!